Bem, pessoal, aqui é o professor Jean e hoje então eu vou estar apresentando os primeiros conceitos e o primeiro conteúdo que vocês terão contato na disciplina de Física agora, nesse semestre na T7. Primeiro, então, como já foi dito, nesse semestre a gente vai se ater ao movimento dos objetos, suas causas e consequências, e todo e qualquer movimento ele tem três características fundamentais e básicas. E todo movimento ocorre com um móvel que percorre uma certa distância. Para percorrer uma distância, ele leva um tempo, às vezes mais, às vezes menos, e essa relação entre tempo e distância nos permite calcular a velocidade. Então, essas são as três grandezas físicas então que contemplam um movimento. Basicamente, como que a gente vai medir essas grandezas? A distância, quando for uma distância muito pequena, por exemplo, o tamanho de uma foto, a gente mede, por exemplo, em centímetros. Quem nunca tirou uma foto 3 por 4, porque são 3 centímetros por 4. Quem nunca mediu sua própria altura e viu que tem lá 1,75 m, 1,64 m, 1,42 m, enfim, unidades de medida para metros, ou medir algum terreno, por exemplo, medir algum móvel, opa, tem 3,94 metros de largura esse roupeiro. E agora, a distância da praia, poxa vida, daqui até Tramandaí dá o quê? 200 quilômetros? Daqui até Porto Alegre dá mais ou menos 32? Já é uma unidade de medida mais abrangente. Eu peguei aqui um exemplo que mostra bem o que é um quilômetro. A gente tem aqui um ponto que vai, deixa eu só pegar aqui meu pointer, da igreja São Luís até o portão do Colégio Wolfram. Indo pela Nicolau Becker dá exatamente 1 quilômetro. Olha só que coincidência. E o tempo? Como é que a gente mede o tempo? Para medir poucas quantidades de tempo, segundos. O tempo de instalar de dedos é um segundo. Se a gente vai botar alguma coisa no micro-ondas, aí pode ser que a gente utilize os minutos. Dependendo se vai descongelar alguma coisa, 3, 4 minutos. Se for só dar uma aquecidinha, daqui a pouco usa alguns segundos. E agora, para medir o tempo de uma viagem longa de carro, para medir o tempo de um filme, a gente utiliza então horas, que é muito mais prático, o tempo de um filme, de uma série. São essas então as unidades de medidas utilizadas para medir tempo. A velocidade, comumente nós temos aqui no Brasil quilômetros por hora, é o que nós mais utilizamos. Na física a gente também utiliza metros por segundo, que é um do sistema internacional. A gente vai utilizar bastante nos cálculos e para dimensionar nós conhecemos quilômetros por hora, a gente sabe o que são 60 km por hora, o que são 120 km por hora, a gente consegue dimensionar porque a gente já está mais acostumado. A gente segue então com o primeiro conteúdo, que é a velocidade média. A velocidade média ela relaciona direto a distância percorrida e o tempo, sem levar em consideração alterações de velocidade. Vocês sabem que numa viagem acelera, reduz, opa, deu uma tranqueira, dá uma reduzida, vai trocar de pista, reduz, faz uma ultrapassagem, acelera. Então a velocidade não fica constante. E a gente pode calcular ainda assim a velocidade média do trajeto, relacionando tempo e distância, para ter então a velocidade média. A questão é como que a gente calcula essa velocidade média. Partindo para a nossa primeira equação, da velocidade média, a gente relaciona a distância percorrida e o tempo que levou para percorrer diretamente. De forma compacta, a gente escreve Vm, de velocidade média, é igual a distância dividido pelo tempo. Vamos para um exemplo para deixar tudo isso bem mais prático. Vamos analisar a cena que vai aparecer ao lado e calcular a velocidade média do carro em km por hora. Trouxe aqui então uma cena. Deixa eu colocar para rodar. Essa cena aqui foi extraída direto de um jogo de videogame. Nessa cena então o carro ele percorre uma distância de 1.350 metros em um tempo que eu consegui calcular através de um tracker, contando através da edição do vídeo. Essa cena aqui foi retirada do jogo Watch Dogs da empresa Ubisoft, publicado lá em 2014. Como a gente pode ver, inicialmente o carro estava parado, ele vai adquirindo velocidade ao longo da ponte, e em nenhum momento a gente tem a velocidade dele sendo exibida. Vamos então ao exemplo. Então, com base na cena analisada, a distância percorrida foi de 1.350 metros,
o tempo que levou contabilizado no relógio foram 43 segundos. E o que a gente faz agora aqui é calcular a velocidade média. Com base naquela equação que eu mostrei para vocês anteriormente, o que a gente faz? A gente substitui os valores. Então aqui eu escrevi de novo ela, só que no lugar do D eu coloquei o valor da distância como a unidade de medida. No lugar do T de tempo, eu coloquei o valor do tempo como a unidade de medida. E agora eu vou para a calculadora para poder calcular de fato a velocidade média. Então a gente digita lá 1350 dividido por 43, exatamente como está aqui. Isso dá 31,39 metros por segundo. Como eu falei, metros por segundo vai aparecer bastante. Agora, a questão pediu para a gente calcular em quilômetros por hora. O que a gente faz? A gente converte para ter noção de qual foi a velocidade média em quilômetros por hora, já que a gente conhece muito mais. A gente conhece bem melhor quilômetros por hora. Nesse caso aqui, então, a gente multiplica por um fator de conversão que vai ser explicado para vocês mais futuramente. Agora a gente pega esse valor aqui, 31,39, e multiplica por 3,6. Isso deu 113,02 km por hora. Essa então foi a velocidade média. A gente consegue ter uma noção da velocidade média, já que a gente conhece e está muito bem acostumado com km por hora. Bom, pessoal, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero muito entrar em contato com vocês no futuro. Então, cuidem-se e até a próxima.